Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Hoje estamos aqui continuando o estudo do livro de Juízes. O capítulo hoje é o 15, né? Estamos continuando, né? Ainda, graças a Deus, falar da vida de Sansão. O 16 ainda vamos falar dele. Aleluia. Vemos, irmãos, que Sansão foi um homem que experimentou uma grande manifestação do poder de Deus na vida dele, do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Falamos no capítulo anterior que as situações que foram acontecendo na vida de Sansão, alguns até pensam, né? E dizem que ele não foi salvo. Mas nós queremos, não nesse capítulo hoje, mas no próximo, concluir falando da vida desse juiz, falando se ele foi salvo ou não. Mas isso está na Bíblia? Tanto falando sim ou não, sim. Mas hoje ainda vamos continuar falando dele ainda. De experiências que ele viveu, irmãos. Aleluia. Que nós temos que observar, temos que ler, temos que conhecer, temos que pedir que o Espírito do Senhor fale conosco, ministre essa palavra, irmãos, para a nossa vida. A gente venha aplicá-la na nossa vida, irmãos. Aleluia. Para nós venhamos ser, como fala o Salmo 1, tudo quanto fizer prosperará. Amém? O capítulo 15 do livro de Juízes, né, livro histórico, tem 20 versículos que fala assim: e aconteceu que depois de alguns dias, que a cega do trigo, que de alguns dias, que na cega do trigo, o que é cega? Não, cega é trabalho. Acredita-se que lá em Israel, a cega do trigo, da colheita, né, era entre maio, ali, abril, até junho, né? É o período que eles estavam colhendo. E Sansão, irmãos, não porque era o juiz, não porque estava numa posição ali dada por Deus ali de honra, né, irmãos, de destaque, Sansão também trabalhava. Sansão dava o exemplo. Sansão colocava a mão na massa, como diz o português nosso, e trabalhava. E diz a Bíblia aqui, ó, Sansão visitou sua mulher com um cabrito e disse, alguém fala assim, meu Deus, foi um cabrito? Irmãos, naquele período, irmãos, a forma de um homem, né, agradar a esposa, de falar com ela, né, de se relacionar com ela, irmãos, é totalmente fora da nossa cultura, né? As irmãs que estão vendo aí o vídeo, né, falam assim, mas é um cabrito, né? Era o buquê de rosa naquela época, era o bombom, era um vestido bonito hoje, ou para quem usa, né, uma joia, um colar, algo assim. Era a forma de Sansão ir lá fazer um agrado para sua esposa, levar um cabrito. Ah, mas o cabrito ia terminar numa panela assado, mas era a forma. A mulher se agradava, irmãos, com esse agrado, né? Aleluia. E foi a forma que Sansão foi expressar para ela o carinho, né? A maneira de dizer que estava com saudade, foi essa forma. Diferente de hoje, né? Aleluia. E disse, então entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Olha, irmãos, aí já começa a acontecer algo diferente, irmãos. A mulher já era casada com Sansão. O pai e a mãe, a Bíblia fala assim, e o homem vai se unir à sua mulher, vai deixar pai e mãe e viver a sua vida. O pai aqui estava interferindo aqui no relacionamento dele. Ah, mas era uma mulher filisteia. Mas nós vemos no capítulo anterior que vinha da parte do Senhor esse casamento dele com ela, irmãos. Então é interessante a gente ver esses detalhes e prestar atenção. Versículo 2. E ele disse-lhe seu pai, por certo pensava eu que todo a desprezavas, de sorte que dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois em seu lugar. Os irmãos veem que a época aqui, irmãos, é totalmente diferente de hoje, irmãos. Uma filha, né? Você tem seu pai, sua mãe viva, casa com seu marido, mesmo que ele esteja trabalhando, irmãos. Aleluia. Ele volta, ele vai encontrar a mulher lá esperando ele. Vai estar com ele. Aqui o pai interferiu. Aqui o pai usou da autoridade aqui e mesmo a filha já sendo casada, sendo de Sansão, deu ela ao companheiro. Fez errado, irmãos. Agiu errado. Não era para ser interferido desse jeito. Irmãos, e Sansão aqui, que não estava fazendo nada de errado, né, estava ali
fazendo aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, ordenando para ele, venha para ter com a sua esposa. E tem essa notícia, irmãos, esse choque dessa notícia. Irmãos, nós aprendemos, irmãos, que tudo, relacionamento conjugal, pai, mãe, tudo, irmãos, tem o seu devido lugar, irmãos. O pai, a mãe não pode interferir no casamento de um filho ou de uma filha que ele ou ela venha pedir conselhos, ele ou ela venha consultar, ele ou ela venha trazê-los para dentro da sua casa para conversar. Aqui nós trazemos isso para os dias de hoje, irmãos. O pai faz uma ação errada, age da maneira errada, toma uma posição errada. Irmãos, não pode ser feito isso hoje, irmãos. O marido tem que honrar a sua esposa e a esposa ser sujeita ao seu marido. Os dois têm que ter um relacionamento, conversa, diálogo. Irmãos, tem que ter contato físico, muita conversa, muito diálogo, muito respeito um pelo outro. Irmãos, não pode abrir brechas para que um pai ou uma mãe venha interferir na vida conjugal. Aqui aconteceu isso com Sansão, irmãos. Isso nos faz meditar para os nossos dias hoje, aleluia. O versículo aqui é o 13. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Olha, irmãos, a gente viu no capítulo anterior que era de Deus o casamento com ela. Para quê? Para ele ter acesso aos filisteus, irmãos. Para vencer essa batalha contra os filisteus, né? E aquela direção que Deus tinha dado para ele, ali no capítulo 14, isso estava se cumprindo agora, irmãos. Era a direção de Deus. Então eu vou ter que ser 100% bem sucedido. Não, Sansão não foi aqui. A esposa que ele amava, ele perdeu ela para o seu companheiro. O pai interferiu, irmãos. Ele teve uma perca. Irmãos, na caminhada para a vitória tem percas. Na caminhada para o sucesso, irmãos, tem percas, irmãos. Percas, aqui ele teve. Não porque ele contribuiu para que ela fizesse isso, mas porque interferiram na vida dele, irmãos. Ele estava trabalhando, estava colhendo, estava na cega trabalhando. Foram lá e fizeram o que ele não autorizou, irmãos. Isso é sério, isso aí. Versículo 4. E foi Sansão, pegou 300 raposas, então tomando tochas, as atou a cauda com cauda, ele pôs uma tocha no meio das duas caudas. 5. E pôs fogo nas tochas, largou-as nas ceras dos filisteus. Assim queimou os molhos com a sega do trigo e a vinha das olivais. Versículo 6. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhes tornou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus, queimaram a ela e a seu pai. Olha, irmãos, ele foi lá e queimou toda a plantação dos filisteus, irmãos. Os filisteus foram lá e queimaram o pai e a esposa. Mataram eles, irmãos. Fizeram algo de mal para a vida do seu sogro e da sua esposa, mesmo já estando na mão de outro homem. Olha, irmãos, o mundo é assim, irmãos. O mundo paga o mal com o mal. O mundo paga o mal com o mal. E um mal algo que é feito, eles pagam com mais mal ainda. Mas você que serve ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, pagamos o mal com o bem. E isso nos dias que vivemos hoje, irmãos. Versículo 7. Então disse-lhe Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei? 8. Feriu com grande ferimento, matando muito deles. Então desceu, habitou na fenda da rocha de Etã. Vamos continuar o versículo 9. Então os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá, estenderam-se por lei e perguntaram aos homens de Judá: por que subsistes contra nós? E lhes responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhes fazer coisas que ele não fez a nós. Versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Porque pois nos fizestes isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. 12. E disseram-lhe: descemos-nos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus?
Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vos mesmos não me matarem. 13. E então lhe falaram, dizendo: Não apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos na mão deles, porque de maneira nenhuma te mataremos, e amarraremos com 2 cordas novas, e fizeram subir da rocha. Os irmãos vê que Sansão, irmãos, não estava nessa parte da vida dele, irmãos, tomando ainda nenhuma decisão errada. Estava sob a direção do Senhor, estava sob a condução de Deus e do seu Espírito Santo. Irmãos, Sansão aqui estava viúvo, mataram sua esposa. Naquela aliança, irmãos, ele guerreava contra os inimigos, os matava a espada, aqui a fogo, irmãos, com as mãos. Irmãos, era aquela aliança. Hoje não, irmãos. Hoje Jesus não quer destruir ninguém, Jesus quer salvar, quer curar, quer libertar, quer salvar o homem. E Sansão aqui, o que me chama a atenção, irmãos, que ele não estava desagradando ao Senhor. Porque vai ter partes que ele vai desagradar ainda. E a gente vê pela Bíblia que ele conversa com aqueles homens de Judá, e os homens, em vez de ver os feitos, agradecer a Deus pela vida do juiz que tinha, temeram. Irmãos, nós temos que estar junto com a nossa liderança, irmãos. Pessoas, em vez de orarem junto, de buscarem junto, de se congregarem junto, de pregarem junto, irmãos, temem. Os homens aqui temeram. Deus tinha levantado Sansão como juiz, eles tinham vindo já o que Deus estava fazendo na vida de Sansão, e nessa hora que se acovardaram, irmãos, tomaram uma posição contrária. Irmãos, o povo tem que estar unido com o seu líder. O povo tem que estar unido com a sua liderança. O povo tem que estar no mesmo propósito. Sansão fala: pode me amarrar, mas não me mate. Eles concordaram. Aqui o versículo 14 fala assim: E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor poderosamente apossou-se dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras desfizeram de suas mãos. Mas ele estava jubilando, irmãos. Estava na presença de Deus. O Espírito Santo se apossou. A força dele, irmãos, ficou fora do normal, irmãos. Aleluia. Aquelas cordas novas foram como fios. Como a gente vê a linha hoje de uma agulha, irmãos, rebentar com tanta facilidade. Irmãos, quando o Espírito de Deus, irmãos, está sobre o povo dele, quando o Espírito de Deus está agindo na sua vida, quando o Espírito Santo está agindo na minha vida, quando o Espírito Santo age na vida da igreja, irmãos, milagres acontecem, curas acontecem, salvação acontece, libertação acontece, transformação acontece, salvação de vidas acontece. O inimigo bate em retirada, ele corre, irmãos, ele não pode resistir, ele não pode prevalecer contra o poder de Deus, ele não pode prevalecer quando Deus está agindo na nossa vida através do poder da palavra, irmãos. Que maravilhoso. O versículo aqui, aleluia, 15, fala: E achou uma queixada fresca de um jumento. Fresca porque o jumento tinha morrido fazia pouco tempo, irmãos. Cortaram ele em vários pedaços, a Bíblia não dá esse detalhe, mas ele viu aquela queixada fresca e pega, diz aqui a palavra aqui, estendeu a sua mão, tomou-a, feriu com ela 1000 homens. De uma só vez? Não, irmãos. O poder, a agilidade, a força que o Espírito Santo veio sobre ele, irmãos, ele foi e matou os 1000 homens, eram 1000 inimigos, irmãos. Aleluia! Irmãos, que poder tem a igreja, irmãos, quando entende que tem que estar debaixo da palavra, debaixo da orientação do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, milhares de vidas podem ser conquistadas para o Senhor. Dezenas, centenas, milhares de vidas podem ser salvas para o reino dos céus, irmãos. Pessoas podem ser ganhas. A Bíblia diz assim: livra os que estão destinados à morte. É para você, irmãos. Aleluia. Sansão usou uma queixada de folheto. Hoje você pode andar com a palavra na mão com um folheto. Você pode doar uma Bíblia para alguém, irmãos. Deus pode te usar isso como estratégia. Uma vida que você atingir, irmãos, ela pode atingir a 10, a 100, a 1000, a 10 mil, a 100 mil. E
quantas vidas vão se voltar para o Senhor, vão se entregar para o Senhor, salvas e libertas, irmãos. Sansão aqui com uma queixada de jumento atingiu 1000 homens. Hoje o poder que tem sobre as nossas mãos de Cristo, irmãos, nós podemos atingir muito mais pessoas. Esse vídeo, irmãos, como muitos homens e mulheres de Deus que gravam aqui, irmãos, você pode compartilhar, você pode enviar para os seus contatos. Uma alma que ouça lá pode compartilhar para 100, aquela 100 para 1000, aqueles 1000 para 10.000. Irmãos, e quantas vidas vão ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor vão ser resgatadas. O poder está nas nossas mãos, irmãos. Faça isso para a glória de Deus. Compartilhe esse link ao terminarmos aqui. Vamos alcançar vidas, irmãos. Aleluia. O versículo 16. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, como uma queixada de jumentos, feria 1000 homens. 17. E aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada de sua mão e a chamou aquele lugar Ramatelei. Versículo 18. E como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu povo, tu destes este grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? 19. Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Delei, e saiu dele água e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou. Por isso chamou aquele lugar fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje, e julgando Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Irmãos, Deus fez milagre, Deus fez um sinal para ele maravilhoso. Saiu água ali, ele bebeu, irmãos. Aleluia, aonde você está, aonde você colocar os seus pés, aonde Deus te enviar, o milagre vai acontecer, vai vir fonte de águas vivas. A Bíblia fala assim, ó, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Irmãos, Deus é contigo, Deus é com a igreja, Deus é com aquele que tem compromisso com ele, Deus é com aquele que tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com os que têm compromisso com a verdade. Sansão aqui, irmãos, estava sendo guiado pelo Senhor e fazendo aquilo que Deus manda. Faça o que Deus te manda, irmãos, na palavra, que a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Juízes 15 encerrado, irmãos. Deus te abençoe. Compartilhe esse link. Alcance 1000, alcance 10.000, 100.000 para a glória de Deus. Vamos juntos fazer a obra de Deus, irmãos. Não esqueça de deixar aí o joinha. Nos ajude a fazer essa obra para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.